Olá! A pandemia de coronavírus mudou a vida de muita gente. Entre elas, os artistas que tiveram de se reinventar e tentar usar o seu ofício para ajudar as pessoas que precisam ficar em casa. Para falar do papel dos artistas em meio ao isolamento social, o Alessio Conecta de hoje recebe o guitarrista da banda Angra, Rafael Bittencourt. Rafael, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado, Melissa. É um prazer que eu estou aqui. Rafael, como que você avalia o papel da música nesse momento tão difícil para todo mundo? Olha, o que eu tenho notado é que as pessoas que estão em casa também estão sofrendo, claro. A gente tem os médicos, temos os pacientes, as pessoas que estão infectadas e doentes. Acho que esses são os que mais estão sofrendo. Mas as pessoas, a maior parte das pessoas está em casa, cheio de dúvidas, cheio de angústia, cheio de expectativas, né? E eles vêm recorrendo, então, a as apresentações dos artistas, a música, a filmes, as séries, né, livros. Então, o artista passou a acolher as pessoas que estão em casa. E, e a maioria dos artistas assim, ao meu redor percebeu essa importância, percebeu essa responsabilidade. Então, nós temos feito lives, apresentações ao vivo, gravado coisas e tal. E isso tem aproximado muito também o público dos artistas, por conta da importância, né, de um acolhimento afetivo nesse momento. Rafael, os artistas têm feito muitas as lives que você falou. Isso, de alguma forma, como você disse, aproxima as pessoas, ajuda a passar por esse período que tem sido tão difícil. E vocês, artistas, têm, só para contextualizar aí, a banda Angra, que o Rafael é guitarrista e que foi um dos fundadores, tem 29 anos de estrada no metal brasileiro. É uma banda que é um público consolidado, um público fiel consolidado. Eu queria saber, Rafael, como que é esse contato por meio de live com o público, né? O que vocês sentem falta? Olha, o heavy metal, de maneira geral, antes ainda da globalização, da internet, etc., ele já era um público muito unido, né? Unido pelos fanzines, que são os jornaizinhos e tal, informativos que corriam no mundo inteiro. E a internet aproximou mais ainda. É isso porque esse público é um segmento, né, muito carente, porque na grande mídia você não vê tanto, né, o heavy metal e tal. Então esse público fica muito carente, né, dos meios que divulgam isso. Então esse papel agora passou a ser ainda mais próximo, porque a gente entende, né, essa carência, e com alguns problemas técnicos, né, difíceis de ajustar, como, por exemplo, você tocar simultaneamente com um colega músico num outro local, né? Então, algumas empresas já estão até vendo a tecnologia, né, que vem se desenvolvendo para que a gente possa, no futuro próximo, tocar assim, simultaneamente, né? Ou seja, tem a comunicação com o público e tem a comunicação entre nós, músicos, né? Que também agora é via internet. Quer dizer, a distância hoje não é só do público, a distância é dos meus colegas de banda também. Então, isso acho que é uma novidade para todo mundo. Com certeza, a gente tem que se reinventar no momento, né? Eu queria saber se Sim, dá para ser um momento criativo, dá para criar, dá para compor nesse momento, Rafael? sim. Bom, eu acho que é particular de cada um, mas eu sempre fui um cara minha mente criativa sempre ficou mais intensa durante crises de maneira geral, sejam pessoais ou crises que as pessoas ao meu redor estão vivendo, né? Eu sempre fui muito motivado, inspirado, não sei dizer, por crises de maneira geral. E eu vejo que eu, como outros artistas colegas, também estão muito criativos nesse momento. Ou seja, é um momento de reflexão, é um momento de recolhimento, é um momento de repensar, né, a vida em sociedade e tal. Então, eu acho que isso sim, a gente tem material, né,
para devolver para as pessoas muitas palavras, sons, muitas ideias, cores, porque basicamente o que o artista faz é dar voz, né, a coisas que todos sentem, mas nem todos sabem expor, sabem pôr para fora, né? Então a gente tem feito muito isso, a gente percebe a angústia das pessoas, a gente percebe o momento que a gente está vivendo e procura dar voz para o que seria sentimentos que são comuns a todos. Rafael, a gente tem visto, não dá para deixar de tocar nesse assunto. Alguns artistas menores, com menos tempo de carreira, têm relatado a dificuldade financeira, que na verdade é um período de dificuldade para muita gente. Mas quem está começando tem uma dificuldade, claro que maior. Queria saber se vocês, artistas, têm conversado sobre esse assunto e como tem sido essa questão financeira e esse impacto financeiro aí da pandemia. Então, o impacto ele não vem só para o artista, mas toda a classe de profissionais do entretenimento, né? Ou seja, os técnicos de som, ou se o artista está sofrendo, imagina todos os colaboradores, né, do artista, aqueles que estão lá atrás do palco, colaborando para que o show aconteça. Esses caras estão super prejudicados, até mais que o próprio artista. A carreira, para mim, como músico, já é de altos e baixos, ou seja, eu faço uma turnê, essa turnê, quando encerra, eu preciso guardar um dinheiro para uma turnê que vai vir, vamos dizer, depois de um ano. Eu já estou acostumado a guardar dinheiro e fazer as minhas economias durarem por um bom tempo, porque o fluxo econômico da vida do artista não é contínuo, né? Eu não sou contratado de alguém e recebo um salário. Então eu já preciso ter alguma esperteza para administrar isso. Porém, os técnicos de som, os iluminadores, os produtores, os caras que montam o palco, esses estão bem piores. Os produtores de show, compradores de shows, né? As próprias casas de eventos pararam de fazer eventos hoje em dia, todos os profissionais que trabalham lá dentro. Então, assim, tem sido muito complicado. Ao mesmo tempo, por um lado, a gente se sente valorizado nesse momento, porque as pessoas estão recorrendo sim ao artista para suas demandas emocionais, nesses conflitos que todos nós vivemos, está trancafiado aqui esse novo momento. E, por outro, a gente não consegue gerar tanta receita nesse momento. Então, tem sido um paradoxo, uma confusão, a gente tem que se adaptar mesmo ao novo momento. Rafael, uma das que a gente vê aqui nessas algumas das lives que estão acontecendo aí pelo mundo afora tem patrocínios, né? Muitas empresas de bebida têm patrocinado e aí gerou um desconforto com relação a isso que o CAD aí entendeu que poderia haver um problema com relação ao consumo de bebida, né, o estímulo ao consumo de bebida. Queria saber se isso, de alguma forma, gerou algum desconforto entre vocês, artistas, se isso é um caminho, de repente, para amenizar, de fato, essa questão aí do impacto financeiro para todos. Olha, as lives patrocinadas têm sido um caminho para os artistas continuarem sobrevivendo, né? Nós estamos falando de uma ou outra que foram patrocinadas por bebidas, mas a grande maioria nem patrocínio tem. A grande maioria das lives são iniciativas dos próprios artistas que ligam a câmera e saem tocando para o seu público. Tá? As empresas de bebidas, ou as empresas que continuam vendendo, né, que estão bem nesse momento, ou seja, que não tiveram o seu impacto negativo nas suas vendas, etc., elas têm mais é que se aproveitar, porque a gente não pode imaginar que a sociedade inteira deve colapsar junto. Não, se tiver uma estrutura aqui ou ali que está conseguindo sobreviver, ótimo, bom para eles. Né? Eu acho que generalizar de que todas as lives de artistas terão o apoio de empresas de bebida é uma ingenuidade. Né? A gente está falando de um ou outro exemplo aí de lives grandiosas com a patrocínio de bebidas e nesse momento a verdade é que o pessoal possivelmente bebe mais, sim, mas
eu não sei se dos males o menor. Eu acho que a gente tem que repensar toda a estrutura da sociedade. Eu acho que tem gente passando fome, ou em vias de, porque se isso perdura por mais meses, podem realmente a coisa ficar ainda pior. Acho que a sociedade tem que se mobilizar mais, esperar menos do governo e começar a arregaçar a manga para as grandes transformações, como precisar fazer um fundo para os mais necessitados. E isso, assim, se as pessoas, se um artista está fazendo uma live por patrocínio de vida, realmente nesse momento eu não vejo como algo tão relevante a ponto de pensar nisso como um problema. Rafa, você falou aí que sobre tá, um processo criativo, né? Que aproveita para o processo criativo, tem a questão das lives. Os vizinhos do Rafael têm o privilégio de ter uma canja de vez em quando? Mais ou menos, né? Porque assim, obviamente o que eu toco não é para o gosto geral, e eu passo a maior parte do tempo treinando, né? Me preparando. E esse preparo nem sempre é agradável. Essa que é a verdade. Ah, existe uma história engraçada, porque o João Gilberto, ele uma lenda, né? E existe essa história de que ele ensaiava muitas vezes a mesma frase e às vezes a mesma palavra, né? Para cantar aquela palavra de jeito interessante. E um dia, parece que o gato e o pessoal, os vizinhos, achavam aquilo terrível, porque você fica ouvindo a mesma frase, né, o dia inteiro. E aí um dia o gato caiu da janela dele, e aí tinha essa piada, essa história eu ouvi, nem sei se é verdade. A piada de que nem o gato aguentou e pulou da janela. Mas então eu acho que os meus vizinhos sentem a mesma coisa. Até às vezes peço licença e tal, para os mais próximos, porque o preparo nem sempre é agradável. O preparo você precisa repetir muitas vezes, testar sonoridades. A sonoridade final nem sempre é a mais bonita. Quer dizer, a sonoridade que você prepara, por exemplo, você vai cantar, ao preparar, vou fazer uma coisa mais nasal, uma coisa mais aqui. Agora eu vou treinar meu E, vou treinar meu A. É uma coisa muito chata. E para quem ouve, né, assim de novo. E privilégio não sei. Agora, eu sei que eles são muito legais e educados, diplomáticos, de não reclamar até o pai. O diplomático é ótimo. É. Rafael, a gente está num momento que a gente tem que se reinventar, a gente tem que criar uma nova rotina, é o que o pessoal tem falado muito, um novo normal. Eu quero saber como que foi para o Rafael Bittencourt criar este novo normal, ainda que a gente está num processo de criação disso. Olha, eu. Estou tentando me centralizar aqui. Eu acho. Ó, eu já sou um cara que procuro, eu fico bastante tempo recolhido, bastante tempo fechado na minha casa, trabalhando em casa, treinando, estudando, gravando, ouvindo, respondendo e-mail, fazendo telefonemas. Então, minha rotina, de fato, não mudou muito. Tá? O que mudou é a minha perspectiva do mundo. Né? Eu olho lá fora e sei que o mundo está sofrendo, eu olho lá fora e sei que muitas pessoas estão doentes. Ontem nós ouvimos uma notícia de que 10 hospitais da cidade de São Paulo haviam fechado as portas porque não estavam mais suportando mais a entrada de nenhum paciente. Né? Hoje, o superintendente aqui da região oeste, onde eu moro, comunicou que nós estamos perdendo a guerra e que está muito difícil e que os números continuam crescendo. Então, a informação que vem do mundo, né, é que muda a minha perspectiva. Né? A rotina é a mesma. O que mudam são as emoções mesmo. Como lidar, né, com um momento onde a humanidade está passando por uma espécie de teste, né? Porque agora a gente precisa unirmos os esforços, unir os interesses, nos dividirmos menos, brigar menos. E quanto mais a gente se entender, quanto mais a gente se harmonizar para as soluções, mais rápido elas virão. Então, também um esforço, uma demanda de energia para que as pessoas se engajem nisso. Né? E espero que esteja certo, espero que essa união seja decisiva. Né? Então, a gente gasta muita energia hoje com emoções que não existiam. Né?
Rafael, por meio dessas lives, acabou que muitos artistas deram oportunidade para as pessoas a, por exemplo, assistir um show que nunca tiveram condição financeira de ver antes. E isso foi do meu ponto de vista, humildemente, um aspecto muito positivo. Eu queria saber se você entende que isso pode se tornar uma rotina e se isso pode também estreitar essa relação entre o fã e o artista. Ah, olha, desculpa, eu me perdi, eu fiquei tão preso aqui tentando me alinhar, mas o fato é que tudo que está acontecendo já tem aproximado, sim, o fã do artista. Eu acho que o mundo percebeu que estamos na mesma. É como se o mundo inteiro tivesse sido colocado dentro de um saco, né? E para resolver uma questão juntos, para sair desse saco juntos, né? Então, assim, do presidente dos Estados Unidos, a faxineira do prédio onde a gente mora, todos estão falando a mesma coisa, todos estão preocupados com a mesma coisa. Então, o artista e o fã também, né? Cai aquela cortina de distanciamento. A distância que eu tenho do fã, como eu disse, é a mesma que eu tenho hoje da minha mãe, né? Eu também estou preservando minha mãe, não visito ela. Então, ela também está vivendo de maneira solitária, muitas pessoas também, mais idosas, estão vivendo de maneira solitária. Então, coloca todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, né? A gente, a, as importâncias, né, as prioridades passam a ser as mesmas para todos. As dificuldades, muitas vezes, as mesmas para todos. A questão financeira não é só um problema do artista, é de várias classes que foram afetadas. Então, o fã também está passando por um problema financeiro. Então, assim, eu acho que essa situação colocou o mundo num pé de igualdade, né? Eu acho que é possível que a humanidade, com certeza, vai ter uma cicatriz muito forte, né? Depois disso, demorar muito tempo para pensar os danos, né, que aconteceram, mas também é possível que a gente tire aprendizado. Sobre essa cicatriz, Rafael, é uma tendência e é meio que uma unanimidade entre os especialistas que a gente vai ter um comportamento diferente no pós-pandemia, né? A gente está vivendo um momento que a gente precisa se afastar das pessoas, a gente brasileiro que é tão afetuoso com as pessoas. Eu queria saber se você acha que o show também vai mudar. Depois da pandemia, vocês vão precisar de shows mais vazios, digamos assim, e ter um distanciamento maior dos fãs. Isso pode acontecer? Ah, sim. Especialmente no primeiro momento, né? Eu acho que o mundo não será o mesmo. Os vírus, eles tendem a estar cada vez mais fortes, né? As bactérias hospitalares também cada vez mais fortes. Então, e provavelmente num primeiro momento, quando aliviar, vamos dizer, a quarentena ou a reclusão, algumas medidas de precaução também permanecerão, como os eventos em lugares fechados. É bem provável que os primeiros eventos a serem autorizados sejam os ao ar livre. Eventos em parques, eventos em lugares mais abertos, ventilados. Esses podem ser os lugares, os eventos que primeiro serão autorizados. Depois, acredito que vai mudar a capacitação máxima das casas de eventos, né? Ou seja, essa casa, vamos dizer que o bombeiro autoriza a entrada de 800 pessoas. Eu acho possível que, num primeiro momento, essas casas vão ser autorizadas 200, 300 pessoas, não mais. Isso vai reduzir também um pouco o público, mas vai ser algo gradual até as pessoas se sentirem confiantes e a gente ter por controlado este. Mas já existem estudos, né, sobre uma possibilidade de outros vírus tão fortes quanto esse continuarem surgindo nos próximos 5, 10 anos. Então, todo o sistema de eventos tem que ser repensado para o caso disso acontecer. Até o transporte público teria que ser repensado para que eu acho que hoje é o grande desafio em termos de aglomeração de pessoas é o transporte. Isso também vai ter que ser repensado.
Rafael, quem colocou aí todas as lives numa agenda, e olha, eu conheço várias pessoas que fizeram isso, criaram uma agenda das lives lá, é, né, tem entretenimento para todos os gostos, todos os dias, depois de um determinado horário do dia, pode ficar, passar o resto do dia vendo live. E eu queria saber É, como é que tá o metal nesse ranking, no ranking das lives aí. o heavy metal ele é um segmento fechado, né? Ele é um segmento fechado e ele sobrevive, ele é autossuficiente, ele sobrevive sem que o resto do mundo saiba, né, da existência. Então os fãs se organizam, divulgam, a gente através das mídias sociais divulgamos também. Esse sábado eu fiz uma live e foi muito legal no próprio canal oficial do Angra. Eu pude conversar com os fãs, contar histórias, tocar algumas músicas em versões acústicas, versões simplificadas. E foi uma live assim que a gente atingiu, sei lá, 20 mil pessoas passaram por lá, né? E então acho que o heavy metal, por conta de não ter tantos caminhos, tantos meios, né, de divulgação, faz com que os nossos próprios meios, né, de divulgação sejam muito bem assistidos através das mídias sociais, graças a Deus. É, com certeza. No começo eu estava comentando que a banda Angra já tem 29 anos, e quer dizer, um público Sim. consolidado, vários discos aí, vários LPs ao longo da carreira, várias turnês ao longo da carreira. Como é que faz para fazer uma live e atender a tantos fãs que estão acompanhando a banda há 29 anos? Sim. Primeiro, assim, uma certa frustração nossa e dos próprios fãs de não poder realmente fazer um show para eles, né? Porque nesse momento, por exemplo, o nosso vocalista é italiano, mora na Itália, não seria nem um pouco conveniente trazê-lo. Acho que os voos da Itália são super limitados e super regulamentados, né? O baterista mora nos Estados Unidos, isso também, trazê-lo, botar no avião, aeroporto, etc., é um risco. Então, primeiro, a tristeza de não poder realmente fazer um show. E aí, a solução é que a gente faz várias lives, né? Várias produções de conteúdo diferentes e exclusivos, né? Como contar histórias, mostra o instrumento, conta a história do instrumento, conta uma música, pega uma música que a gente sabe que os fãs gostam muito, conta como nós gravamos aquela música, como foi esse momento, né, e tal. Então isso aproxima também, são bate-papo, né? E eu acho que o fã se sente também muito privilegiado. A gente, para atender a todos, né, no fim das contas, tem que fazer vários assuntos diferentes, coisas diferentes, com certa periodicidade. Rafael, quando a banda surgiu lá em 91, era analógica, né? E aí, obviamente, que a Sim, banda está adaptando essa era digital. E da sua avaliação, se isso tudo tivesse acontecido nesses períodos, nos anos 90, nos anos 2000, teria um respiro aí para os artistas? Seria possível ter esse respiro para os artistas? mais difícil. Eu acho que o fato de a gente ter, né, as mídias sociais, né, interligando, intercomunicando todo o planeta, foi uma das coisas mais diferentes, né? Por exemplo, o que mais diferiu da gripe espanhola do século passado. Né? As pessoas realmente não tinham tanta informação, ficavam em casa com medo. Acho que o medo era maior ainda e o fato de a gente estar interligado, intercomunicado, fez com que as pessoas até se ancorassem mesmo ao celular mais do que antes. Até uma coisa que eu tenho feito eu tenho desligado o celular dia, porque a gente fica tanto, tão ansioso, né? Esperando notícias mesmo do mundo lá fora, né? Contando as coisas, que a gente acaba não desgrudando do celular. Mas ele tem sido um instrumento muito importante para os artistas, para as pessoas não se sentirem sozinhas, né? Hoje você consegue conversar com todo mundo, praticamente no mundo inteiro, pagando o mesmo plano, né? E não existe mais aquela questão da distância.
Então, isso ajudou muito. Acho que isso não teria acontecido. A gripe espanhola do século passado foi completamente diferente. Os artistas não fizeram diferença alguma. Uhum. Lembrando, inclusive, que na gripe espanhola as pessoas também tiveram isolamento social, mas de uma outra forma aí, porque não tinha Sim. tecnologia. Você acha que, por exemplo, as lives, elas podem continuar, eventualmente um artista já reconhecido, uma banda reconhecida como Angra e outras bandas, podem aí fazer lives uma vez ou outra ao longo dos dias depois? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas. Eu acho que toda a indústria da comunicação, de entretenimento, já estava mudando, né? Muitas pessoas migrando, por exemplo, das TVs abertas para assistirem mais séries de streaming, né? De canais fechados. Então, isso já vinha acontecendo, né? Então, os hábitos, né, com relação ao tipo de entretenimento que você procura, isso já vem acontecendo, essa mudança já vem acontecendo. Então, eu acho que esses novos hábitos, eles vão sim serem instalados. Não acredito que todo mundo vai continuar fazendo live, mas muitas pessoas vão passar a fazer, porque é como se você fizesse novas amizades, né? Você aproximou de um público com certa intimidade, que essa intimidade vai permanecer, né? E uma maneira de manter essa intimidade são as lives. Uhum. Rafael, você comentou sobre os outros integrantes da banda que estão lá fora, né? Como é que eles estão? Como é que está a comunicação entre vocês? A gente comunica pelo WhatsApp, né? E-mail, pode ser necessário também. E, bom, o Fábio, que está na Itália, está super sensibilizado nesse momento, porque o país dele, né, teve que passar por uma tragédia horrível. O Brasil, tomara a Deus que não chegue a tanto, mas também não está nada fácil. O Bruno está nos Estados Unidos, ele se mudou para lá no final do ano passado, né? Se casou, né, aqui no Brasil, em setembro. Se mudaram para lá, acho que foi em novembro, ou seja, está há poucos meses lá e já está vivendo isso, né? Então, a vida dele já tinha uma grande mudança, né? E essa grande mudança agora passou a ser uma grande mudança mundial, né? Internacional. Então, ele está passando por essas duas transformações. Mas é um cara novo, um cara de cabeça boa e está muito bem. No lado que ele está, né, na Califórnia, foi menos afetado, menos atingido pelo contágio do que, por exemplo, em Nova York, no outro oceano, né, qualquer leste lá, mas Rafael, tão bem. como que a pandemia, ainda bem, né? Como que a pandemia alterou seus planos profissionais? Hum. Bom, primeiro de tudo, eu precisei adiar os projetos, alguns por meses, alguns outros por ano. O outro é porque eu acho que as pessoas também estão reconfigurando suas prioridades, né? E isso faz com que os seus parceiros, a visão que eu tenho dos meus parceiros muda, né? E a visão que os outros parceiros têm de mim também muda. Ou seja, eu acredito que hoje as pessoas reavaliam quem são as amizades de verdade. Porque se você não vai poder abraçar o tempo inteiro mais, se você não vai mais poder daqui para frente, né, conforme forem liberando, você não vai poder mais abraçar, beijar todo mundo. Então, eu acredito que os laços serão também mais sólidos, porque você vai eleger quem são as pessoas que você corre o risco de estar com elas, né? E então isso eu acho que no campo profissional também acontece, porque a perspectiva que se tem da vida, do mundo, muda um pouco. Passou tanto tempo confinado e quando você sai, eu imagino que você sai diferente, né? Todo mundo vai sair um pouco diferente. Então, nesse sentido, também tenho mudado meus planos, porque eu tenho pensado, bom, aquele projeto lá, com o pessoal, acho que não vou fazer não, acho que, e aquele outro, eu não estava dando muita bola, estou com saudades daquelas pessoas. Então, eu quero fazer aquele projeto que eu não estava dando bola, que aquelas pessoas eu adoro. Então, eu acho que você revê valores também. Sim, sem dúvida. Rafael, a gente está chegando ao final do nosso papo, mas eu queria Ah, fazer, é, eu queria fazer uma última pergunta para você,
que é o seguinte: o Bon Jovi está fazendo aulas de música para criança pela internet. E eu queria saber, dá para a gente assistir, dá para aprender alguma coisa? Dá para a gente acompanhar aí o Bon Jovi ensinando para as crianças? Porque eu e a criança, a gente vai estar aprendendo no mesmo nível. Claro que dá. Hoje o ensino de música online, ele é muito difundido e muito popular, né? E, aliás, eu conheço muitos professores. Eu tenho um curso online, curso de composição online, é uma arte da composição musical. Conheço muitos amigos que têm cursos de guitarra, de bateria, de baixo. E então a gente, aliás, no próprio Angra, o pessoal do Angra dá vários cursos assim, né, online. Então isso tem o que eles chamam de EAD, né, o ensino à distância. Ele tem sido uma realidade em todos os países no que tange à educação, porque a gente é um recurso a mais. Não é porque ele vai excluir contato pessoal, né, de professor com aluno, não. Mas é um recurso a mais de você atingir alunos que estão mais distantes. Eu tenho alunos de Manaus, eu tenho alunos de fora do Brasil. É uma maneira. Eu acho que no caso do Bon Jovi, é um conforto também que ele dá para essas crianças que estão assim, bagunçando e deixando seus pais atormentados. E ele vai, com certeza, oferecer isso aí, e os pais vão ficar muito, muito felizes dele entreter essas crianças por alguns minutos. Com certeza. Rafael, eu queria agradecer muito a sua participação, a importância do seu depoimento para a gente, que não é muito próximo ao legislativo paulista, mas é tão importante que a gente tenha visões tão diferentes aí da nossa rotina aqui dentro da Assembleia Legislativa, e eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade em falar conosco e em abrir o coração para a gente aí sobre esse tão delicado nesse momento. Muito obrigada. Eu que agradeço, Melissa. Foi um prazer. Obrigado a todos aí pela atenção. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. O Alesp Conecta fica por aqui. Você pode rever este e outros programas da TV Assembleia nos nossos canais de redes sociais. Muito obrigada pela sua presença e até breve.